Beleza, galera, vamos lá. Temos mais uma videoaula para ser feita. A gente vai falar nessa videoaula sobre PSO, tá? O que é, qual o cenário para eu aplicar esse PSO. E vou fazer alguns testes aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma regra no meu controlador de domínio que impede que eu crie a senha. A gente já falou um pouco sobre essa GPO padrão. Impede de eu criar a senha, por exemplo, para um usuário. Essa senha colocar 123, tá? 123. As configurações básicas de senha do domínio impedem essa configuração. Ele diz que ele não corresponde aos requisitos de diretiva de senha. Então, Denis, eu não posso colocar uma senha diferente para nenhum usuário no meu domínio? Pode. Existe um usuário, existe uma configuração para usuário que a gente chama ela de PSO, que é Password Settings Object. As configurações de senha de um determinado objeto. Eu posso trabalhar com isso a nível de grupo ou a nível de usuário, tá? Então, o que eu ganho com isso? Vamos supor que lá na minha política padrão do domínio, na minha GPO padrão, eu tenha dito que todos os usuários devem obedecer os requisitos de complexidade do meu usuário. Está nessa console de GPO aqui, a gente já viu isso em outros momentos, tá? Então aqui eu tenho minhas políticas de senha para o domínio, tá? É a política default do domínio. E nessa política vem por padrão dizendo que os usuários devem obedecer os requisitos de complexidade. Mas eu quero que um determinado usuário possa colocar a senha 123. Eu costumo brincar nas aulas dizendo que é um usuário topeira que não consegue decorar essa senha. Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Eu vou vir aqui nas ferramentas administrativas e vou procurar esse ADSI editar, tá? Esse cara aqui, ele mostra mais ou menos o core, o núcleo do Active Directory. Então, se eu me conectar a um determinado domínio aqui, no caso eu vou conectar ao controlador padrão, eu tenho o nome, o FQDN do meu domínio. Então, eu vou expandir esse cara aqui e vou expandir a guia System. Dentro da guia System, eu vou ter um diretório chamado Password Settings Container. Então aqui nesse cara é que vão estar as configurações do meu PSO. Então eu clico com o botão direito aqui, novo objeto. Qual é esse objeto? É uma configuração de password. Qual o nome desse cara? Então cadê? Ah, Denis, pô, common name tá tudo em inglês. Beleza, você vai lá no site da Microsoft, do TechNet, tem essa URL aqui que você pode pegar e ele vai te dizer aqui na descrição dessa URL o que deve ser preenchido com cada um desses valores, tá? Então isso aí fica com uma burrinha. Então ele está perguntando qual o nome o nome dessa PSO. Vou botar senha 3 caracteres. E aqui ele vai perguntar qual a precedência. Ah, o que é isso? Então aqui eu mostro maior que 0. Então de 0 a 1. Se eu tiver duas PCOs que concorram à mesma configuração, quem tiver a menor precedência vai ser contemplado. Então vamos botar aqui precedência 1. Tá? Avançar. Ele vai me perguntar se o meu password é reversível, né, com criptografia reversível. Ele é um booleano. Se eu vim aqui, ó, ele vai me dizer o que eu tenho que colocar, se é true ou false. O padrão é false. Eu vou colocar aqui false. Ele pergunta o histórico de password. Ele vai perguntar aqui, ó, a duração do histórico de senha, por exemplo. Então eu quero memorizar as últimas 3 senhas. Se eu vim aqui, a complexidade, o password vai ter requisito de complexidade. Então posso vir aqui, ó, verdadeiro ou falso, que são aquelas comprimento maior que 7, maiúsculos e minúsculos. É isso que eu quero bloquear, sendo que eu não estou tirando do meu domínio, estou tirando só desse cara aqui, tá? Aqui eu tenho o comprimento mínimo de senha, estou colocando 3. A duração mínima de senha, então o cara vai ter, ele alterou a senha hoje, quanto tempo deve transcorrer para que ele altere a próxima senha? Aqui ele tem um campo com valor diferente, tá? Então a gente vê aqui, ó,
dias, nesses dois zeros, horas, minutos e segundos. Então o padrão aqui é um dia. Então vamos dizer que ele tem um dia, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Ele não pode alterar a senha consecutivamente. Alterou hoje, ela tem que ter no mínimo mais um dia. E qual o tamanho máximo? Então eu quero que esse cara tenha no máximo 30 dias. Então depois de 30 dias, esse cara vai ser avisado que tem que alterar. Então aqui eu tenho, tô aqui, né? O limite de bloqueio, tá? Para contas de usuário. Então, quanto tempo esse cara, se errou, vai ficar bloqueado? Então tem de 0 a 10 tentativas aqui, né? Então vamos botar aqui 5. O cara errou a senha 5 vezes. A duração, então eu tô aqui, ó. Lockout duration, então vai ficar por 30 minutos. Eu quero que fique bloqueado por 30 minutos. Então 0 dias, 0 horas, 30 minutos e 0 segundos. Aqui ele diz qual é o tipo, ó. Então aqui ele diz, ó, duração. Então 30 minutos. 30 minutos. O que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui é o tempo, se ele errou a senha. Aqui, ó, se ele errou a senha 5 vezes em 5 minutos, então errou uma vez, errou duas, errou três, errou quatro, errou 5. Se em menos de 5 minutos ele errar a senha 5 vezes, a senha dele vai ficar bloqueada por 30 minutos. Aqui está o pulo do gato. Aqui eu venho nos mais atributos e eu vou escolher o tipo de objeto que eu vou bloquear. Então aqui ele dá o passo a passo e eu estou nessa parte aqui, ó, na configuração de senha, selecionar uma classe. Eu estou aqui, ó, nesse momento aqui, ó, mais atributos, em quem que eu vou selecionar. Então vamos imaginar que eu tenha no meu AD, tá? Vamos imaginar que eu tenho um usuário chamado aluno, tá? E a senha dele é abc@123. Como eu disse antigamente, essa topeirinha aí não consegue decorar outra senha. Eu quero botar a senha desse cara 1234, tá? Então eu quero, na hora de redefinir senha, 1234 é para funcionar, porque 1234 nesse momento não contempla os requisitos de complexidade. Então aqui nesse momento, mais atributos, ele vai perguntar em quem que eu vou aplicar. Eu vou escolher essa regra aqui, ó, MDS PSO applies to. Eu posso desculpa, eu posso aplicar tanto num grupo de segurança global quanto no objeto usuário. Então eu quero pegar as propriedades desse cara. Deixa eu só exibir aqui os recursos avançados. Então se eu vier em users, eu quero pegar o FQDN desse cara, tá? Editor de atributos. Deixa eu filtrar aqui somente quem inclui valor. Então o FQDN desse cara é esse endereço aqui desse objeto. Se eu quisesse um grupo, eu poderia colocar também. Então eu vou copiar esse cara. E aqui ele está perguntando: velho, tu quer aplicar isso a quem? Eu quero aplicar nesse objeto. Esse objeto aqui tanto pode ser um objeto do tipo usuário quanto um objeto do tipo grupo, desde que ele seja global de segurança. Adicionei, dei OK, concluí, beleza. Minha senha já está, meu PSO já está vinculado ao usuário aluno. Então quando o usuário aluno quiser criar uma senha com os novos padrões, agora se eu redefinir para 123, a senha vai funcionar só para esse objeto. Se eu criar um outro objeto aqui, ó, professor, por exemplo, abc@123, abc@123, tá? Conclui. Então, se professor eu quiser redefinir 123, ele não vai funcionar, porque a minha PSO está apontando só para o usuário aluno. Agora eu poderia criar um grupo, sei lá, senhas fáceis, tá? Então eu criei esse grupo aqui, e aí o usuário que eu botasse nesse grupo, eu podia adicionar meu PSO nesse grupo, tá? Então se eu vim aqui agora, ADSI editar,
pegar meu PSO, propriedades, e modificar em que ele aplica, eu modificava esse aluno aqui para aquele grupo, o usuário que eu adicionasse naquele grupo iria passar a ter a facilidade, que não é o modo mais seguro, de aplicar essa senha. Beleza, galera? É bom praticar, ter o passo a passo. Se vocês olharem, tem essa burrinha aqui da Microsoft que diz mais ou menos qual o valor de cada campo daquele. E é isso aí, praticar. Isso aí dá para brincar bastante. Lembrando que eu posso aplicar isso tanto a nível de usuário quanto a nível de grupo. Um abraço então, até a próxima.